Quem tem razão? Deputado Lincoln Portela, eu começo com o senhor. Tem a máxima que campanha é campanha, governo é governo, e já estamos num processo de transição do atual governo para o futuro governo. Há uma discussão de orçamento, há uma transição já sendo encaminhada e houve todas essas manifestações. Como é que será exatamente a postura do Congresso diante deste governo? Obviamente, todas as discussões, inclusive com orçamento. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, Bioto. Um prazer muito grande participar do Prós e Contras. Mário Lepre, minha saudação. Rodrigo Carvalho, da mesma maneira. E um prazer muito grande falar com os telespectadores dessa excelente emissora que é a Jovem Pan. É um momento agora de muita discussão, um momento onde as pessoas precisam se encontrar. Nós precisamos de encontrar pontos de convergência. O momento agora é de convergir em favor do Brasil. E convergir de maneira serena, tranquila e segura, com uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal, com uma força maior na direita e, claro, observando aquilo que é bom para o Brasil. Projetos que forem bons para o Brasil, em nível orçamentário, projetos que não venham furar a bolha, que não venham furar o teto, projetos que venham trazer paz e tranquilidade à nação brasileira, segurança para a economia, segurança pública, nós estamos prontos para votarmos. Agora, coisas que são realmente desnecessárias, nós, por certo, faremos oposição cerrada. Eu já me coloco como oposição ao governo que aí está, porém, não oposição ao Brasil. Tá, deputado, só para entender exatamente o comportamento, óbvio que tem, só para falar do orçamento especificamente, se a gente olhar para as manifestações de ontem, elas não querem perder também os ganhos que conseguimos até aqui. Agora, o governo que foi eleito chega, obviamente, com a representatividade dos votos e tem as suas ideias para o país, o que é absolutamente legítimo. Legítimo é a população querer uma coisa, reivindicar a sua segurança, sobretudo econômica. Legítimo também é o governo chegar com as suas ideias. Há a proposta, por exemplo, de manter os R$600, tem também a questão da promessa de campanha que foi em relação ao imposto de renda. E o receio, o Zé Maria trazia informação aqui, de que nessa proposta de emenda à Constituição, para ir além do gasto, ou seja, do teto, teria também algum jabuti. É isso que o Congresso vai analisar? É ponto a ponto do dinheiro que vai ser concedido a mais para poder fazer essa transição via PEC, do ponto de vista do orçamento? Zé Maria Trindade estava certíssimo, está certíssimo nas suas colocações. Eu assisti também, ouvi, e na realidade precisamos estar atentos. Para esta razão, por esta razão, fomos eleitos para fiscalizarmos os atos do Poder Executivo e votarmos o orçamento. Isso é fundamental. Então, é necessário que coloquemos lupa no orçamento para que não encontremos, como você mesmo disse, Lepre, nenhum jabuti, nenhuma matéria que não seja coerente, boa, consistente com o programa de governo que estávamos trazendo. A economia do Brasil caminhando bem e nós não queremos que essa economia sirva para outras finalidades. Rodrigo Carvalho, seja bem-vindo. Em que pesem, obviamente, as manifestações de ontem, descontentamento com todo o processo eleitoral. Fato é que se não houver um fato grave muito grande, ou seja, perdão, um fato muito importante, um fato novo muito importante, a sucessão vai acontecer, ou seja, todo esse processo de transição é assim que prevê a lei e as coisas estão acontecendo dessa maneira. Agora, eu vou só retomar essa frase que eu acho muito interessante. Campanha é campanha, governo é governo. E agora nós já estamos nesse, digamos, início do novo governo com esse processo de transição. Como é que você acha que isso se dará, levando-se em conta que o país não está ainda pacificado? Bom, boa tarde a todos. Eu primeiro gostaria de me solidarizar com o jornalista Diogo Meira, da Jovem Pan de Araxá, em Minas Gerais, que foi agredido cruelmente, de maneira covarde, por parte de manifestantes que têm o intuito de promover bandeiras antidemocráticas. Essa é a verdade, Pioto. Na verdade, as pessoas podem se manifestar, podem defender o que quiserem dentro da Constituição. Defender a intervenção militar, não reconhecer o resultado das urnas, não me parece democrático e nem viável como pauta de reivindicação. Eu gostaria de dizer que esse processo que nós estamos vivendo agora,
eu acho que ele vai se resolver. Eu acho que daqui a pouco, finalizadas as eleições, como eu sempre digo, né, o calor das urnas está começando a esfriar, daqui a pouco as pessoas vão voltar a ter os mesmos diálogos. O Congresso Nacional tem um papel muito importante, o Lincoln é experiente nisso, sabe muito bem como funciona. Não existe, eu acho que não existe circunstância em que não se tenha uma composição, não se chegue a uma conclusão possível. Esse debate do orçamento é uma necessidade atual, diante desse conjunto de situações econômicas que nós estamos vivendo. Veja, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro não cumpriu o teto de gastos durante 3 dos 4 anos que está exercendo o seu mandato. Então, é uma circunstância excepcional. E é importante dizer também que esse processo de transição ele tem um respeito a uma regra do jogo muito importante. A Lei 10.609, que foi votada em 2002, aliás, por uma medida provisória e depois tornada lei pelo presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, estabelece como regra, não é exatamente o favor de ninguém de abrir a transparência, de abrir a situação toda que existe do atual governo cessante para o próximo que virá. É muito importante esse momento, porque é disso que vai sair, sobretudo, as principais propostas que serão levadas ao Congresso Nacional. É a partir dessa luz que se haverá, evidentemente, o debate mais claro entre o Congresso Nacional atual e o governo que virá a partir do próximo período. Bom, vamos só estender a solidariedade também às pessoas que foram atropeladas lá em Mirassol. Perfeitamente. Porque, em que pese o fato de elas estarem obstruindo a rodovia, a polícia já estava no local, havia uma negociação e a reação é desproporcional no direito. A gente sabe o que é. Reação desproporcional, a culpa passa para o outro lado também. Não se justifica a violência em nenhum aspecto. Isso está muito claro, acho que posso falar em nome de todos aqui. Mário Sérgio, desses pontos que foram levantados pelo deputado Lincoln Portela e também do Rodrigo, levando-se em conta este momento do país, e claro, o governo que chega com promessas que fez durante a campanha, suponho que queira justamente atendê-las, mas tem um limite do orçamento e tem que negociar com o Congresso, esse é o processo democrático. Como é que você vê este momento e, claro, também com essa insatisfação da população ou de parte importante da população? Boa tarde, Piotto, boa tarde ao Lincoln, deputado Lincoln Portela, e boa tarde ao meu colega Rodrigo Carvalho. Piotto, bom, eu acredito no seguinte, com relação a essa insatisfação, eu acho que sim, há uma satisfação. Muitos daqueles que apoiaram o presidente entenderam que o processo não foi aquele processo que teve aquela lisura. Então a gente percebeu isso durante o processo eleitoral, né? Mas o presidente Bolsonaro, ele fala muito a respeito daquilo que é jogar dentro das 4 linhas, né? E dentro das 4 linhas é possível sim você trazer esse debate para a judicialização, inclusive a impugnação da chapa eleita. Como é que isso é possível? Isso é possível lá no artigo 14 da Constituição, parágrafo 10. Lá você tem a chamada ação de impugnação de mandato eletivo. Quando é que você usa essa ação? Você usa essa ação quando o pleito ele teve corrupção, ele teve excesso de recursos e ele teve aquilo que a gente chama de fraude. E é bem isso que está escrito mesmo, fraude. Então, se você entende que a fraude, quando as inserções de um determinado candidato, elas não foram devidamente colocadas, e há um responsável por isso, a gente precisa saber, tem que ter investigação, claro, e isso a polícia tem que fazer. Então, quando você tem isso, e isso é claro, e você tem essas provas, então é possível sim que você, junto à Justiça Eleitoral, óbvio que é lá no TSE, que é o órgão que está efetivamente também dentro dessa própria lógica da existência da fraude, mas é lá que você tem que protocolar essa ação. Então você tem até 15 dias depois da diplomação para juntar todas as peças de prova e protocolar essa ação. E aí, sim, a possibilidade de você ter na Justiça, no TSE, aquilo que seria a impugnação do mandato da chapa, que foi aquilo que sofreu a chapa Dilma Temer, mas a Dilma já tinha sofrido impeachment, daí o Temer ficou ali tendo que se defender numa ação lá no TSE. Sim. Até acabou sendo absolvido com excesso de provas,
o TSE entendeu que não havia provas. Essa foi a lógica daquela época lá. Mas isso é possível, sim. A questão é que é no TSE. E aí você sabe que o TSE, na verdade, teve um lado nessa eleição e isso complica, né? Porque é só o TSE que vai poder fazer a análise dessa ação. Mas isso já coloca no governo eleito, de uma certa forma, uma espada, né? Por quê? Porque em não tendo muita viabilidade econômica, algumas dificuldades iniciais e, de repente, até alguns conflitos ali iniciais e algumas denúncias, pode sim aparecer e começar a aparecer esses elementos aí, colocando uma espada em cima de um governo que está se compondo, obviamente, com tudo aquilo que foi a eleição, ou seja, muitos estão próximos, muitos querem partes desse governo, então distribuir essas partes, esses nacos do poder aí, é algo bastante complicado, por isso a tentativa aí de quebrar teto de gastos e etc. Qual a lógica? A lógica é você distribuir, é você trazer para o governo para tentar compor. Então já é um governo que começa com composições, com distribuições e etc. Vamos ver, né? Eu espero que as coisas aconteçam. Por quê? Porque temos que torcer para o Brasil. Mas que essa situação não é muito agradável, não é. Mas vamos esperar e vamos ver como é que as coisas vão se encaminhando. Deputado Lincoln Portela, como é que entra o Congresso nessa discussão? Porque fato é que não está pacificado o país. E as pessoas podem reclamar, mas isso é ato democrático ou antidemocrático. Na minha opinião, obviamente, o direito de ir e vir tem que ser preservado, assim como o direito às manifestações. Há um conflito constitucional aí, mas uma coisa está muito clara, você tem direito a se manifestar desde que não se sobreponha ao direito de ir e vir as pessoas, até porque tem também risco de desabastecimento. Embora isso pareça estar já, digamos, reduzido, levando-se em conta que boa parte desses bloqueios também foi resolvido, o que é muito saudável para o país como um todo e também do ponto de vista constitucional. Mas não faltou o Congresso Nacional nessa discussão política desde lá de trás, antes do processo eleitoral, ou mesmo durante o processo eleitoral, porque as pessoas viram como excessos da Justiça, seja do Supremo Tribunal Federal ou do TSE. E aí culminou com esse resultado e parte da população reclama. Como é que se lida com tudo isso, além, obviamente, da questão de discutir o orçamento com o governo, que pode ter prometido além do que tem capacidade o país de pagar? Bem, a palavra sabedoria vem do grego sofia. Nós precisamos ser sábios neste momento. Sofia é excelência mental. O governo precisa de excelência mental e a Câmara dos Deputados e o Senado, Congresso Nacional, da mesma maneira. Eu sei que nós lutamos contra neologismos judiciais e respeito às decisões do Poder Judiciário, embora eu tenha democraticamente, demos e kratos, poder do povo, eu tenha democraticamente o poder de discordar, a liberdade democrática de discordar de algumas coisas. Eu sempre trabalho no campo das ideias, nunca no campo pessoal. Eu procuro não fulanizar as coisas. Agora, eu tenho a independência total e completa para concordar ou discordar dentro daquilo que a Constituição me permite, no meu livre direito de expressão, sem que ele seja apelativo. Agora, nós estamos falando, por exemplo, sobre orçamento. Uma coisa é o discurso numa campanha eleitoral. Sim. Outra coisa é a prática na Câmara. Outra coisa é estar face to face, face a face, na Câmara dos Deputados com as matérias. Agora, aquelas matérias que forem bucéfalas e energúmenas, por certo, aquelas matérias que forem pirotécnicas na área da economia e em outras áreas, é claro que nós teremos um Congresso consciente para que possamos resisti-las em prol da democracia brasileira, Então, nós seguiremos dessa maneira. Então, nós estamos atentos a isso e o Congresso ficou, de uma certa forma, os parlamentares ficaram, de uma certa forma, inibidos e até houve um pedido das nossas lideranças partidárias, também um pedido de cautela do presidente da República para que nós não nos manifestássemos nesse sentido, porque estaríamos incorrendo em algumas questões de neologismos jurídicos. Sim. Então, houve uma prudência nesse sentido. Continuaremos nessa prudência, porém com firmeza em cima das matérias. Aquilo que for bom para o Brasil, nós estamos
completamente unidos nesse sentido. E até avançando um pouco mais, você não me perguntou isso, matérias que forem ignóbeis para a questão familiar, nós estaremos também contra isso, porque somos conservadores e preservamos a família. Então, o Congresso está atento, querendo observar as coisas brasileiras, ficou um pouco de braços cruzados, a pedido mesmo, não de braços cruzados, mas um pouco inibido de trabalhar, porque houve um pedido nacional do partido, isso houve também porque veio de cima para que não pudéssemos nos comprometer nesse sentido e preservar os nossos mandatos para que desta maneira pudéssemos fazer a oposição devida, elaborar as leis, fiscalizá-las e trabalhar com o orçamento da maneira devida e clara. Tá, deputado, só para entender, o que é ficar de braços cruzados ou, digamos, mais inibidos aí? Porque eu vou perguntar justamente aos nossos dois cientistas políticos se não faltou a política nesses conflitos todos em relação a excessos do Poder Judiciário que foram denunciados novamente por essas manifestações. Quando eu disse, perdão, eu corrigi quando eu falei braços cruzados, eu falei inibidos. Sim. Às vezes até um pouco cerceados, exatamente por causa do ativismo judicial que nós temos no país. Então, desta forma, os parlamentares que puderam participar indiretamente, que puderam não ir para as ruas, juntamente com aqueles manifestantes que democraticamente fizeram o seu trabalho, evidentemente nós tivemos que ter uma certa prudência, até a pedido das nossas lideranças maiores, para que não sofrêssemos retaliações e não pudéssemos continuar com a maioria no Congresso, porque indiretamente nos sentimos um tanto quanto ameaçados nesse contexto. Então, uma ameaça às instituições democráticas é algo muito complexo. Sim. Então, eu não quero entrar na hermenêutica desse caso agora, para exatamente não criar outros problemas. Acho que a gente ganhou, o debate ganhou vida própria agora com esse depoimento que traz aqui o deputado Lincoln Portela. O Rodrigo, e depois quero ouvir também o Mário Sérgio sobre esse assunto. Ontem eu estava defendendo aqui que aquelas manifestações elas estavam ocorrendo não por causa do resultado da eleição em si. O resultado da eleição, o resultado em algum momento é consequência de alguma coisa, mas foi do processo como se deu. Nós estamos ouvindo aqui um parlamentar falando até de se sentir inibido. As pessoas estão se sentindo inibidas porque tivemos a ressurreição da censura recentemente, da qual esta emissora, inclusive, foi vítima. Isso é um fato. Fatos são fatos, as narrativas, elas não são referência para nada. A gente está falando de fatos. Bom, diante desse quadro, eu queria perguntar se a política faltou nesse processo todo, mas agora eu também quero enriquecer com esse depoimento do deputado Lincoln Portela. Rodrigo, quero ouvi-lo, porque se houve excessos lá do Supremo, e aí no caso do Supremo Tribunal Federal, depois do TSE, porque são ministros que vêm também do Supremo, era o Senado que teria que agir. A gente não viu isso do Senado. Na sua opinião, faltou política para, digamos, pacificar o processo eleitoral para que não tivéssemos essa consequência hoje de manifestações? Olha, eu acho que o Brasil, como ele teve um processo eleitoral muito polarizado, muito caloroso, né, em que, vamos dizer, até medidas, as pessoas, né, elas, certa coerência, certa relação de distinção, ela foi meio que deixada de lado em certas situações, tanto que você citou esse exemplo do sujeito ontem atropelando várias pessoas no absurdo, não é? Tudo isso em função do quê? Em função do calor do debate. Eu acho que, de fato, a política, ela a boa política, na verdade, ela é um instrumento de mediação. Ela é o principal instrumento de mediação. Sem isso, nada do que podemos fazer, nada que se tenha boa vontade vai conseguir ir adiante. Qual é a minha perspectiva? Minha perspectiva é que o presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, é um sujeito experiente, é um sujeito que já viveu crises políticas, ele sabe como funciona e acho que ele tem a capacidade de ser o promotor dessas mediações. Sim. Eu aproveito aqui o Lincoln falando sobre a questão do Congresso Nacional, ele sabe muito bem que o Congresso ele não tem uma composição em que você majoritariamente, um partido político, um determinado grupo específico é predominante.
a tradição do Congresso brasileiro é uma tradição de pulverização, uma tradição de diversificação. E isso é parte da riqueza da nossa democracia. Portanto, sem o diálogo, seja ele qual pauta for, é claro que tem muitas legitimidades em torno de opiniões, de posições políticas, e acho que é o momento de a gente deixar de lado o radicalismo. Eu, fazendo um trocadilho, acho que o governo Lula está mais para Armínio Fraga do que para Che Guevara. Então eu acho que a gente vai vamos realizar um processo, espero, né, que os líderes políticos do Brasil, futuro governo e oposição, sentem à mesa e discutam os melhores encaminhamentos. Sim. Não está na hora, por exemplo, da pauta de costumes. A pauta, nesse momento, é a pauta econômica, como tirar o Brasil da crise e fazer o Brasil se desenvolver como nós precisamos. Mário Sérgio, eu tenho mais 2 minutos, por gentileza. Por favor, traga a sua opinião sobre esse fato também. Faltou política, mas também sobre esse argumento que nos trouxe aí o deputado Lincoln Portela. Eu acho que nós precisaríamos, porque a Corte ela se posicionou contrária ao governo Bolsonaro. Eu espero que agora, pelo menos, faça uma equidistância em relação ao governo Lula. É o mínimo que a gente pode esperar da Suprema Corte e do TSE, ou seja, se distancie do governo, porque houve uma aproximação durante a eleição. É como se você tivesse todas as decisões na direção de um determinado candidato. Isso é muito ruim. É isso que esgarçou, de uma certa forma, aquilo que a gente tem como tecido social. É isso que até hoje a gente não teve o retorno ainda das redes do Luciano Hang. Então a gente está tendo censura. Isso é muito ruim. Então, como é que a política pode fazer? Eu acho que é possível que se coloque um debate. Não acredito que o governo do Lula vá querer fazer isso, porque não é um governo de reformas, com certeza. Pelo contrário, é um governo de retrocessos. Mas eu acredito que sim, o parlamento deveria ser soberano para propor reformas. Uma das reformas, transformar a Suprema Corte do Brasil numa corte constitucional. Não pode ser corte de apelação de questões penais. Por quê? Porque aí você tem um conluio. Pessoas que estão no Senado Federal e que têm processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal que tem interesses. Então aí você acaba trocando figurinhas e aí você vai ter um presidente do Senado Federal que simplesmente lavou as mãos, deixou a corte fazer o que queria e automaticamente nós tivemos o processo chegando a essa situação que gerou uma eleição que, infelizmente, é uma eleição que não apaziguou. Por isso que eu estou dizendo aqui, não é questão de você ter que reconhecer o eleito. A questão é que não houve apaziguamento. Por quê? Porque a gente percebe um processo extremamente contaminado, Piotr. Então é por isso a insatisfação, é por isso que pessoas ainda estão na rua. Claro, não tem que pedir intervenção militar, nada, mas é uma questão que está pendente de ser solucionada. E eu não acredito que o governo Lula, por mais que seja um grande negociador, eu não acredito que vá conseguir, de forma assim tão simples, apaziguar ânimos. Mário Sérgio Lepre, obrigado pela participação. Rodrigo Carvalho também, obrigado mais uma vez. Deputado Lincoln Portela, muito obrigado, viu? Boa tarde ao senhor. Muito obrigado a todos os senhores pela participação.